na nossa cultura odierna, nós temos essa separação. Isso aqui é secular, isso aqui isso aqui é espiritual. Para os profetas, não havia na linguagem, na defesa da verdadeira adoração, na defesa da vida com Deus, não tinha essa separação do secular, essa criação do secular. Isso é criado praticamente já nas nossas propostas neotestamentárias. Nas observações gregas, romanas, é que se trabalha essa separação. Mas não, gente, tudo é de Deus. Tudo. Aí, quando a gente separa, cria o secular, aí na criação do secular, pastor Edsel, eu começo a pensar o quê? Isso aqui tem relação com a minha fé, isso aqui não tem. Observa onde é que nós vamos nessa ideia nessa observação dos profetas, que nessa não existência do secular. Ah, pastor, eu estou ali não tem nada a ver com a igreja, é minha profissão, eu posso fazer isso, aquilo, outro, porque ali é o meu emprego, é o secular. Não existe o secular. Tudo é de Deus, todo espaço que se pisa é de Deus, todo ambiente que se ocupe é de Deus. E então eu preciso fazer exatamente o que Deus quer que eu faça no ambiente onde eu estiver. Eu não posso mudar o que sou pela geografia do lugar. Ah, pastor, a cultura eu estou morando no Brasil, eu sou brasileiro, aqui a cultura é uma. Eu vou morar lá na Escócia, a cultura é outra. Tá. Pastor, lá na cultura permite lá, um exemplo, eu vou morar lá no Afeganistão, lá eu posso ter 2 mulheres, lá eu posso. Eu posso ter 3, 4, eu posso selecionar umas virgens para mim e tal, porque lá pode, beleza, é a cultura do lugar. Pergunta, a cultura é superior às escrituras? Não. Então as escrituras continuam norteando e descrevendo, normatizando o que nós devemos ou não fazer? Sim. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso, mas eu não devo, porque poder, essa cultura do coaching, que eu, particularmente, quem quiser oferecer o que quiser, fala. Coach, pode dizer que ele é bíblico, cristocêntrico, farmacêutico, doutorêntico, chechelêntico, pode ser o que for, marquetêntico. A proposta coach trabalha muito o despertamento do gigante que há em você, do eu que há em você, da autoafirmação. Na verdade, se não houver um cuidado, trabalha o egocentrismo, exatamente. Você pode, aqui você pode, essa é a ideia. E diz, o querer é poder, nem tudo que você quer você pode. E mesmo que seja possível fazer, não significa que pode fazer. Porque posso, mas a pergunta é, com os 3 dilemas éticos que o Mário Sérgio Cortella apresenta, posso, devo, quero, posso, mas eu devo. E eu quero. Nem tudo que você quer, você pode. E nem tudo que você quer e pode, você deve. Quando eu separo e crio essa proposta do secular, eu começo a separar o meu comportamento em determinado lugar e o meu comportamento em determinado lugar. Então, se eu mudo o meu comportamento pelo ambiente onde eu estou, então eu estou enquadrado dentro da proposta secular. É por isso que nós vamos ver muitos ministros que já transformaram o ministério em profissão. Transformando o ministério em profissão, ele secularizou. Quando ele secularizou, ele saiu da proposta da verdadeira adoração.
Porque quando você seculariza, aqui eu estou como isso, ali eu estou como aquilo, secularizou. Quando você secularizou, você está exatamente agindo como os profetas reprovavam na sua época. Então nós não podemos mudar o que somos pela geografia, pela cultura, independente do que se permita lá. A sua cultura formatada é segundo o padrão das Escrituras, é normativo. A sua adoração, ela precisa ser legítima. E ela só é legítima quando eu não separo essas duas áreas. O que é secular não é secular. Tudo é de Deus. O secular e o não secular é de Deus. O secular não pode se sobrepor àquilo que eu julgo que seja o espiritual. Não há esta separação. Continuando aqui, em defesa da santidade, aqui ó, fidelidade conjugal, excelência moral, não adulterarás, não cobiçarás. Eu pergunto, o que é cobiçar? O que é cobiçar? O que é a cobiça? Isso. Então, cobiça é um desejo. Aí eu pergunto, Deus desejou em algum momento alguma coisa? Desejou ou não desejou em algum momento alguma coisa? Então, se cobiça é desejo e Deus desejou, logo Deus também cobiçou. Vamos entender isso aqui. A palavra cobiça é desejo. Então, se é desejar, Deus desejou. Como é que Deus então proíbe o desejo se é algo inerente à sua pessoa, que ele também deseja, enquanto Deus? Não é só a mulher, são várias outras coisas lá. O que não é seu, e não é só a mulher, é o que não é seu. Então, onde é que mora o problema da cobiça? A tradição teológica distingue os diversos tipos de desejos. Primeiro, o espontâneo, que é aquele que te surpreende, é involuntário. Segundo, é a alimentação dele. Terceiro, são os planos para alcançá-lo, são estágios do desejo. E quarto, é a realização, o ato. Dessa forma, que Dave Frame, cita estudos que tentam localizar a cobiça dentro desse processo. Aí, Tiago, capítulo 1, versículo 14, o que é que diz aí? Está exposto. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Pela sua própria concupiscência. Isso anula a culpa do outro. Eu desejei porque ela ou ele se apresentou assim, assim. Não, o problema não é ele, o problema sou eu. O problema sou eu, não é ele. Aí aqui, dentro desse estágio, pontuei aqui, segundo essa linha, poderíamos colocar as aplicações de Tiago associando o conceito da tradição teológica ao dele, distribuindo a cobiça em fases. Qual que é a primeira fase? Quem consegue ler aí? A primeira, na tradição teológica apontada por Doma, é o desejo que apareceu subitamente, involuntário, não premeditado, que poderia ter sido descartado ou não. Aí é uma escolha. Poderia ter sido descartado ou não. Esse primeiro teria relação com a atração, originado pelo ver. Aquela questão. Se eu vi, não teve jeito, eu vi. É involuntário. Você tem olhos, você vai ver. Ele foi até o quarto estágio, né? A segunda é a alimentação do sentimento.
onde as falsas promessas, as ilusões arrebatam os sentidos do indivíduo. O cara começa a idealizar. Rapaz, moça, vai ser, é bom, rapaz. Aí, tudo é isso, vai, moça. Você consegue, um cara igual a você. Os sentidos do indivíduo. Nisto consiste o engodo, ou seja, alimentar as expectativas com falsas esperanças. Nesse estágio já saiu do involuntário, inicia-se a premeditação dos atos. O cara começou a premeditar os atos, onde vai ligar com o terceiro estágio que segue aí. A terceira são os planos. Uma vez planejado, já está com o pecado gerado. Ó. O pecado aqui já gerou. O pecado já gerou. Concebido, nesse ponto ainda, a possibilidade de aborto do feto da iniquidade. Nesse ponto ainda, a possibilidade do aborto do feto da iniquidade. Porque, embora já exista, ainda não se consumou. E a consumação fica no quarto estágio. E aí, coloca aqui. A quarta fase é a realização, paralelamente ao texto de Tiago, que liga a consumação dos atos. Nisto está a consistência da morte. Então, quando é que a cobiça vai ser um problema reprovável à luz das Escrituras? Quando esses estágios se completam. Isso. Aí a questão aqui que eu trouxe beleza, então não é pecado, o desejo em si não é pecado. O pecado consiste exatamente quando o que você deseja é contrário ao que Deus deseja para você. De relacionamentos. Gera um problema, né? Tudo. Ou seja, não é só questão relacional, que a gente precisa deixar isso muito bem claro. Não é só uma questão relacional, de pessoa para pessoa, não. Desejou, viu, alimentou aquilo, começou a planejar e vai executar. Seja a compra de algo que vai comprar sem poder, eu perdi, não sei se tem relação com isso, mas o fato é, eu tinha uma camisa muito bonita, aí toda vez que chegava um rapaz, toda vez falava daquela camisa, falava assim, eita, que camisa, que não sei o que, não sei se tem relação, sei que era o prazo de falar, no outro dia aconteceu uma coisa e a roupa e a camisa estragou. Aí depois comprei uma gravata e o circuncídio chegava, eita, que gravata, não sei o que, toda vez eu tenho que gravata, essa gravata sumiu, que só a eternidade para revelar, que só Deus sabe onde está essa gravata, eu não sei onde foi. Aí depois esse dia, o camarada chegou em mim, eu olhei assim, eu trouxe uma gravata de fora, uma gravata slim com as botaduras. Ele olhou assim e disse, ei, pastor, que gravata massa demais. Eu tirei de toma. O que a gente busca é a excelência moral. Isso que nós colocamos aqui. O que a gente busca é a excelência moral. E essa excelência moral, ela só é possível quando nós moralmente nos tornamos como Deus. Bom, paciente, misericordioso, amor, fiel, verdade e justo. A excelência moral só é alcançada
quando nós conseguimos manifestar esses atributos morais de Deus agora em nós como pessoas nascidas de novo. E por isso que o desejar não é pecado, desde que o desejo esteja convergindo com o desejo de Deus. E Deus nunca vai desejar o que é do outro, porque Deus tem tudo. Preciso compreender que tudo o que eu preciso ter, eu já tenho, porque Deus já me deu. E se o que eu tenho, mesmo que seja pouco, mas sendo tudo, ou que seja muito, mas sendo tudo, isso foi Deus quem deu. Isso é suficiente. A porção de Agur, Provérbios 30, versículos 7, 8 e 9. 2 coisas te peço, não me negues antes que eu morra. Primeira coisa, afasta de mim a palavra mentirosa e a falsidade. A segunda coisa, não me des nem a riqueza nem a pobreza, porque me dando a riqueza eu venho me esquecer de ti, e me dando a pobreza eu venho furtar e profanar o teu nome. Ele quer somente a porção do equilíbrio, a porção necessária. Então, desejar não é pecado, mas é preciso que o meu desejo seja convergente com o que Deus deseja para mim. Se assim for, eu não vou ferir mandamento, pastor Haller. Eu não vou ferir princípios. Eu não vou ferir nada. E eu não vou incorrer nos estágios lá. O primeiro estágio é o involuntário. O segundo é a alimentação. O terceiro é o planejamento. O quarto é a execução. Então, no primeiro, eu já detectei isso aqui não, isso não e não. Pronto. Tá. E nós vamos aqui para exigências do culto verdadeiro. Como é que eu sei que um culto é verdadeiro? O que é que ele precisa ter? Aí está aí, ó. Verticalidade, horizontalidade. Eu já tenho aqui a cruz. A nossa centralidade, o culto é centralizado. A nossa vida cristã e toda a nossa devoção, o centro dela é a cruz. O centro da nossa vida é a cruz. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a cruz, ela é a marca da nossa vida ministerial, da nossa vida cristã. A cruz. Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Verticalidade. Da terra para o céu, do céu para a terra. Culto verdadeiro. Ele precisa ter verticalidade. Horizontalidade. Ele precisa ter exclusividade. Não há salvação fora de Cristo. Aí, foi aqui que eu disse que o cristianismo é religião exclusivista? Embora Jesus não seja excludente, Jesus não é excludente. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ok. Na página 35 do nosso livro, no penúltimo parágrafo, diz aí, Atos capítulo 4, versículo 12, tratando da natureza exclusiva do Evangelho, ou seja, o cristianismo como religião exclusivista, tendo o Evangelho como uma exclusividade em sua natureza. E em nenhum outro há salvação. Porque também
debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso aqui é exclusividade. Então, e a outra é a interioridade, ou seja, do céu para a terra, de mim para com o próximo, do céu para a terra, amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Verticalidade. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Horizontalidade. Não há salvação fora de Cristo Jesus. Exclusividade. Não há culto sem que nada disso seja interiorizado. Ou seja, eu internalizo essa verticalidade, eu internalizo o amor para com Deus, internalizo o amor para com o próximo, internalizo a exclusividade do Evangelho e logo, aí eu faço um culto verdadeiro. Interioridade, em espírito e em verdade. Esse termo exclusivista em relação a Cristo, né? Isso. Não, é exclusivista em relação a Cristo. O cristianismo é a religião exclusivista, porque para o cristianismo não há salvação fora dele. O cristianismo, na nossa vertente protestante, não há salvação fora do Cristo. Logo, é exclusivista. Então, compreendeu essa exclusividade do Evangelho, no sentido do caminho que leva à salvação, sendo ele o único caminho, então, nesse ponto, sim, não exclusivista no sentido do deixar de lado, até porque a horizontalidade já quebra essa proposta. A horizontalidade já me coloca no patamar da relação com o próximo. Não excluindo uns em detrimento de outros. Não excluindo um em detrimento de outros. Então, se fosse uma questão de prova aí, quais seriam as exigências de um culto verdadeiro? Exclusividade, horizontalidade, interioridade e verticalidade. Então, compreendendo isso, nós conseguimos ser pessoas melhores no aspecto da nossa fé. Aí tem os obstáculos do culto: malignidade e as obras más, né? A idolatria, a hipocrisia e a artificialidade, meu Deus do céu, a prevaricação e a iniquidade e blasfêmia. São empecilhos ao culto verdadeiro. São empecilhos ao culto verdadeiro. No capítulo 3, que nós vamos entrar aqui, a construção de alianças erradas. E lá vai Israel ter que brigar com o povo para proteger o inimigo, por causa de uma aliança que ele tinha feito. Então, quando a gente chega nessa questão das alianças, uma aliança é fator determinante para o fracasso e fator determinante para a vitória. Uma aliança é fator determinante para o fracasso, fator determinante para a vitória. Quando no período bíblico Josafá fez aliança com Acabe, das poucas vezes que o reino do sul se relacionou com o reino do norte, Acabe estava lá com os seus profetas e aí perguntava assim: subiremos a Ramote de Gileade ou permaneceremos aqui? Aí os profetas de Acabe chegavam e diziam: sobe a Ramote de Gileade e o Senhor entregará nas tuas mãos. Sobe a Ramote de Gileade e o Senhor entregará nas tuas mãos. Havia uma aliança. Aí Micaías chegou lá e disse: não é bem assim não. Você vai morrer, os cachorros vão beber seu sangue, você está enrolado. Você vai e você não vai voltar não. Aí ele disse: eu vou e vou votar. E a Micaías disse assim: se você votar, não falou o Senhor. Resumindo, morreu lá.
Mas a aliança que Josafá fez com ele sabendo dessa palavra de Micaías, diz: Josafá, fica vestido como rei. Aí ele coloca Josafá vestido como ele, se passando por ele, a aliança. E ele ficou na retaguarda aqui como se fosse um qualquer. Na hora do flecheiro, meu amigo, aí sobrou para ele. Na realidade, a aliança de Josafá com Acabe quase resultou na morte de Josafá. Está lá no texto bíblico. Então, isso é se pôr também debaixo do jugo desigual. Essas alianças que está aí no nosso conteúdo é uma situação grave para nós, porque muitas vezes, pela falta da oração, nós nos aliançamos com pessoas que Deus não queria que nós estivéssemos com elas. Não porque elas sejam más, mas é porque os propósitos delas são propósitos distintos dos nossos. E não é todo mundo que é mau, é porque o propósito dela é diferente do propósito que Deus tem para nós. E se assim não for observado, a gente vai cometer equívocos. Defesa da fé nos evangelhos. Eu tenho, mais precisamente, o livro de Mateus. Mateus apresenta Jesus como o Messias, apresenta Jesus como o cumprimento das profecias, principalmente preditas pelo profeta Isaías. Mateus faz uma relação entre Moisés e Jesus. Moisés recebeu no monte as tábuas da lei, Jesus entrega no monte o seu código de ética. Ele faz essa relação, esse paralelo entre Jesus e Moisés, e apresenta fatos comprobatórios dos textos de Isaías, também remetendo ao Messias, dando um testemunho e deixando registrado que esse Jesus que agora estava ali era legitimamente o Messias. E na sua genealogia ele liga de Abraão até Jesus. Não é assim o texto? Mateus capítulo 1, versículo 1 até o versículo 18, se não estiver enganado. Liga de Abraão até Jesus. E por que na genealogia de Mateus vai só até Abraão? Porque ele queria provar que ele era legitimamente um descendente, com a sua origem a partir de Abraão. Por quê? Porque Mateus estava trazendo a verdade a respeito de Cristo, do Messias, de que ele era o cumprimento, o anunciado, e ele era aquele que seria o rei de Israel a partir daquele que seria e que era muito bem observado, respeitado, que era Abraão. Todo mundo, até os fariseus, eles envaideciam e muitos deles se achavam melhores do que os outros porque eram filhos de Abraão. É por isso que o texto diz assim: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porventura Deus não pode suscitar dessas pedras aqui filhos a Abraão? Ele usa a referência quem? Abraão. Então Mateus ele está falando aos judeus, defendendo a messianidade e a unção daquele que veio para ocupar o reino, para ser exatamente o rei apresentado. E esse rei seria Jesus, o rei dos judeus. Marcos, por sua vez, trata da apresentação e da exposição à igreja que estava ali no território do Império Romano, falando a respeito do justo sofredor. Marcos ele apresenta praticamente Jesus aos romanos, a igreja em Roma, apresentando exatamente o servo sofredor, trazendo essa proposta. E Marcos apresenta, você observa depois lá na sua Bíblia, Marcos capítulo 6, se não me falha a memória, existe a primeira multiplicação de pães. São 5.000 pessoas. E é na região da Galileia. O mesmo texto de Marcos apresenta a multiplicação dos pães, e agora são 4.000 pessoas. E é na região de Decápolis. Se é região de Decápolis, é uma região fora das imediações
de Israel, completamente distintas. Marcos está apresentando já que a bênção desse servo sofredor, ele alcança não só a gregos, a judeus, mas alcança também a povos fora das imediações de Israel. Ele já estava apresentando que Jesus veio para servir todos, independente da sua nacionalidade, independente da sua terra, independente da sua geografia. Ele já estava apresentando isso. Lucas, por sua vez, trata apresentando Jesus aos gregos. E quando Lucas apresenta Jesus aos gregos, não é difícil observar que Lucas, ele traz alguns detalhes que os outros não trazem, como por exemplo a genealogia. Lucas apresenta a sua genealogia não até Abraão, ele começa em Jesus e termina em Deus. Ele pula Abraão. Por quê? Porque Lucas está falando a uma população de crentes que tem seus vínculos com a cultura grega, com as questões da Grécia. Ele não está falando ali para judeus, ele está apresentando Jesus como aquele que antes de Abraão já era o Salvador do mundo. Isso. A sua raiz genealógica não é em Abraão, como pontuou Mateus, mas a raiz genealógica é no próprio Deus, ou seja, antes de Abraão, antes de Moisés, antes de qualquer outro patriarca, ele já era o Senhor. Ele veio daqui, a sua origem é essa. Então, ele trata isso e apresenta Jesus para todos. É o único que apresenta, dá muita ênfase às mulheres. Observe que Lucas dá muita ênfase às mulheres. Ele, diferentemente da cultura judaica, que sempre as mulheres são meio que deixadas de lado, tipo objetos e pessoas sem muita expressão, não. Ele dá muita ênfase às mulheres no seu evangelho. Mas o que Lucas traz de representação, Lucas e Atos são textos relatados pelo mesmo autor, ele traz exatamente a ideia de que Jesus, ele é o Senhor que abrange a todos, gregos, judeus, romanos, todos. O evangelho é para todos. A origem dele não é apenas em Abraão, a origem dele é no próprio Deus, e Deus é o criador de tudo, Deus é o centro de tudo, e ele é o cumprimento dessa promessa em Deus. Então, já João, o seu tratado é um tratado, o evangelho de João é um evangelho que na realidade tem a sua aplicação apologética. João desconstrói as propostas ebionistas, e João desconstrói depois, na primeira e na segunda carta, as propostas gnósticas. João escreve o evangelho, que leva o seu nome, primeira, segunda e terceira epístola, e a revelação, que é o Apocalipse. No evangelho, João já refuta as doutrinas ebionistas, que diziam que Jesus não era Deus, Jesus era um homem, e que os ebionistas acusavam os cristãos de práticas idólatras porque adoravam a Jesus, sendo para que os ebionistas, Jesus não era Deus e não merecia, não poderia ser adorado. João é o único a relatar sobre a ressurreição de Lázaro. João é o único a relatar que Jesus chorou. Por que João relata que Jesus chorou? João não trata de genealogia de Jesus. João já apresenta o Jesus pré-existente. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre os homens, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz dos homens, a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não compreenderam, mas veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam deles o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. É o que já começa dizendo isso. João é o único que apresenta
a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro, versículo 35 do capítulo 11, Jesus chorou. Se Jesus chorou, quem é que se admira do choro de Jesus? Os judeus. Os judeus se admiram do choro de Jesus. Veja como ele o amava. Mas o choro de Jesus diz muito. João estava dizendo muito quando ele registra que Jesus chorou. Porque quando Jesus chorou, João estava dizendo ali, e era uma prova física de que Jesus era 100% homem. Um Deus não chora. Só um homem é capaz de chorar. Um Deus não chora. Então, quando ele relata que Jesus chorou, e o testemunho do choro de Jesus é do próprio os judeus estavam dizendo, vê o quanto amava, está chorando aí. Aí Jesus enxuga as lágrimas, talvez, e diz, Lázaro, vem para fora. Quantos dias? Porque a tradição judaica dizia, no primeiro, no segundo e no terceiro dia, a tradição dizia que o Espírito pairava ao redor do corpo, enquanto houvesse o terceiro dia, haveria possibilidade deste espírito retornar, e a morte só era de fato constatada, todas as possibilidades estariam até o terceiro dia, todas. Quando Jesus ressuscita a Lázaro no quarto dia, ele estava dizendo, todas as expectativas humanas, todas as ideias de religião, tudo o que se esperava já não existem mais. Então ele estava dizendo, Jesus é Deus e é o Deus do impossível. Quando ele ressuscita Lázaro ao quarto dia, ele estava dizendo, eu sou o Deus do impossível. João é o único a apresentar os 7 eu sou. Lembra do eu sou? Eu sou quem? Moisés, diga a Faraó, eu sou, me enviou a voz. Eu sou, eu sou. Quem é? Alguém é, quem é, alguma coisa é, eu sou. Aí Moisés, mas eles vão perguntar, quem é o eu sou? Aí você diz, Moisés, eu sou o que sou. Mas eu sou, tem alguma continuidade. Aí Jesus chega e complementa a frase do eu sou lá do Êxodo, dita a Moisés, Jesus completa a frase, eu sou o que? Caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou 7 vezes. Eu sou a videira verdadeira. Ele apresenta isso. João é o único a relatar que quando os soldados foram prender Jesus no jardim, perguntaram, Jesus olha para eles e pergunta-lhes, a quem buscais? Aí eles dizem, a Jesus, o Nazareno. Aí Jesus diz, sou eu. Quando Jesus diz, sou eu, João é o único a relatar que eles recuaram e caíram por terra. E por que eles recuaram e caíram por terra? Porque Jesus usa a palavra sou eu, ego eimi, significa que ele estava dizendo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso que eles recuam e caem por terra. Como é que eles vão prender o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? A menos que ele não se entregasse, que o que de fato o que acontece é que Jesus permite ser entregue. João é o único que relata isso. João ele apresenta o que a gente chama de sete regras de interpretação da escola de Hilel. Lembra de Jerusalém? 2 escolas, a de Shammai e a de Hilel, das mais proeminentes. A de Hilel é onde estava o seu neto Gamaliel. Gamaliel é o mesmo tutor de Paulo. Na escola de Hilel tinha 7 regras de interpretações das Escrituras. A regra de número 6 dizia, tudo que há em B tem que ser confirmado em A. Se o que há em B for confirmado em A, logo é verdade o fato. Como é que o que há em B é o que tem em A e que tem em B? O que é que tem em A, Antigo Testamento, e tem em B, Novo Testamento? Precisa convergir um com o outro. E logo a verdade nisso. No Antigo Testamento, houve uma ressurreição dentro de uma casa. O filho daquela mulher que Eliseu debruça sobre o rapaz, e o rapaz é ressuscitado dentro de casa, dentro do quarto. A filha de Jairo, ela é ressuscitada
dentro do quarto. Aquele morto que é lançado na sepultura de Eliseu, o soldado, quando ele é jogado na sepultura de Eliseu, quando ele toca nos ossos de Eliseu, ele ressuscita e sai vivo. Então, milagres aconteceram de ressurreição lá, milagres aconteceram de cá. João, ele apresenta relações entre o que acontecia no Antigo Testamento e o que acontecia no Novo. A regra de interpretação de Léo dizia: o que tem em B tem que ser confirmado em A. Salmo 77, versículo 19, diz assim, alguém pode ler Salmo 77, versículo 19? E não se descobre os teus vestígios, pelo mar foram as tuas veredas, os grandes mares, e ninguém se cobre os teus vestígios. Isso é um texto, mas quando se usa nas regras de interpretações, para os judeus, as regras de interpretações aplicadas aí, Deus tem nas águas os seus caminhos, e ninguém consegue desvendar os seus passos, porque é sobre as águas, evidentemente, não deixa rastros. João relata Jesus andando sobre as águas. Quando Jesus anda sobre as águas, ele está dando uma resposta teológica, ele está dizendo sem abrir a boca. Quando ele anda sobre as águas, para os estudiosos da escola de Léo, ele estava dizendo teologicamente: eu sou Deus, ando sobre as águas, e seus olhos viram que eu ando sobre as águas. O que há em A é confirmado em B. E essa e outras questões mais contra os gnósticos, também da mesma forma que vamos falar mais adiante. Segurança doutrinária em Atos dos Apóstolos, a segurança doutrinária, a natureza exclusiva, que nós, Atos capítulo 4, versículo 12, se não estiver enganado, sobre o juízo divino em relação às questões do exemplo de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo e tem aquela ação tida como exemplo para que não se cometa o mesmo nível. A fé inabalável, porque nada pode alterar aqueles que já fundamentaram a sua estrutura de fé. E o martírio cristão, é necessário a compreensão de que para defender a fé, a morte, o martírio é uma verdade. Aí Atos dos Apóstolos diz assim, Atos capítulo 1, versículo 8: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A palavra testemunho ali é mártir. A palavra mártir significa alguém que morreu em defesa da fé ou por razões relacionadas à sua fé. Quando você e eu recebemos o Espírito Santo, automaticamente deveríamos ter a capacidade de testemunhar. E essa capacidade de testemunhar significa condições de nos tornarmos um mártir. É por isso que ninguém morre pelo Evangelho. Ninguém se torna um mártir senão pelo Espírito Santo. Ninguém se torna um mártir senão pelo Espírito Santo. Então, o martírio cristão é uma verdade para aqueles que são cheios do Espírito Santo. Por quê? Ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, depois de receber a virtude, que é dínamos. Dínamos é poder. Tem relação, a palavra dinamite tem relação com essa palavra dínamos, ou seja, capacidade de explosão, capacidade de dilatação. Ninguém segura. É por isso que quando os cristãos cheios do Espírito Santo eram levados ao martírio, eles eram martirizados, dando glória a Deus, aleluia, glorificando o nome do Senhor, porque era pelo Espírito Santo que eles estavam fazendo o que faziam. O mártir era resultado do ser cheio do Espírito Santo. É por isso que quem não tem o Espírito Santo, na hora do arroxo ele nega a sua fé. Porque não tem o Espírito Santo. Se ele tivesse, ele não negava. Mas quando ele nega, ele está dizendo, ele está atestando a sua falta de relacionamento com o Espírito Santo.
o martírio cristão e a reprovação da corrupção. Isso aqui todos nós precisaríamos reprovar. Defesa da fé nas epístolas paulinas e nas epístolas gerais. Sempre a intenção de Deus é fazer com que tudo que nos cerca, seja desconfortável ou não para nós, é um aprendizado e um aperfeiçoamento da nossa fé. O que temos e o que deixamos de ter, o que ganhamos e o que deixamos de ganhar, e o que perdemos é tudo produto para aperfeiçoamento da nossa fé. Isso é só para que se entenda qual era o nível de refutação que a igreja dos primeiros séculos precisaria trabalhar para não ser minada dentro da sua proposta doutrinária. Por isso que lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, tinha o quê? A segurança doutrinária. O que a segurança jurídica é tão preservada, doutor Ítalo? Se a segurança jurídica é tão preservada e o Supremo deveria prezar pela segurança jurídica, a fim de que não houvesse injustiças ou equívocos, a igreja, com os pais apostólicos e com os apóstolos e com a sua liderança, precisa manter a segurança doutrinária, a fim de que não haja heresias disseminadas entre nós. Então, a segurança doutrinária estava lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, o ascetismo, que nós falamos aqui em outro tempo, não sei se foi na aula passada, e o subjugar da matéria. Isso aí, a gente falou do ascetismo, que é a prática ascética, viver completamente com regras que nem eles mesmos conseguem superar.